falo nesta noite de vencer as baixas temperaturas, eu não estou me referindo às temperaturas do corpo. Esta que eu posso comprar ou ganhar um cobertor, uma malha, uma jaqueta e me aquecer. Eu falo de baixas temperaturas espirituais e que eu preciso vencê-las. E eu, quando penso nisso, eu vejo um texto que eu gostaria que você acompanhasse comigo, do verso 7 em diante, que diz assim, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinando-se sobre o rapaz, e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Nós vemos uma história aqui que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, estava em Troade, e ele iria partir no dia seguinte. Então ele se reúne com os seus irmãos para meditar na palavra de Deus, exatamente como nós aqui neste momento. Paulo estava ensinando, mas o discurso de Paulo se prolongou demais. Foi até por volta da meia-noite. Diz que um jovem chamado Eutico, que estava lá sentado na janela, ele acaba dormindo, ele cai do terceiro andar daquele prédio e ele morre. Paulo vai descer, Paulo vai acudi-lo e este menino vai ressuscitar. Eu quero olhar nesse texto, aprender com a vida deste jovem chamado Eutico, que a sua temperatura espiritual foi a zero e ele morreu. E nós corremos esse risco. Se a nossa temperatura espiritual estiver baixa, que o Senhor renove nesta noite, aqueça os nossos corações, entre com avivamento, para que eu e você possamos viver para a glória do Senhor. Como que você precisa vencer, como você vence a baixa temperatura espiritual? Em segundo lugar, abrigando-se na casa do Senhor. Diga assim: abrigando-se na casa do Senhor. Qual é a história de Eutico? Eutico estava sentado na janela. Ele estava recebendo a friagem que vinha de fora. Ao invés de ele estar dentro do recinto, ele estava no meio. Ele estava ali do lado quase que de fora. E como que eu venço esta baixa temperatura espiritual? Estando dentro, da onde? Do recinto onde Deus está, como nós estamos essa noite. Ninguém está lá fora, está todo mundo aqui dentro, porque a bênção de Deus está neste lugar. Eu me abrigo na presença de Deus, eu devo estar abrigado na presença da casa do Senhor. Por quê? Porque a igreja é o melhor lugar para estarmos nas nossas vidas. É na igreja que, por que ela aquece? Porque ela tem vida. A Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo. Por que nós temos as células? Porque as células chamam células por causa do corpo. Porque nós somos uma igreja viva. Quando você entra numa igreja como essa, é impossível você não sentir o calor do amor desses obreiros que recebem com carinho, que abraçam e que dizem para você: olha, tenha fé, Deus está conosco. Por que eu preciso me abrigar na igreja? Porque na igreja eu me aqueço. Se as minhas temperaturas espirituais estão caindo, eu entro na igreja, ela começa a subir. Porque em primeiro lugar ela tem vida. A igreja nasceu no fogo. Quando que ela nasce? No cenáculo. E o que acontece no cenáculo? Os discípulos estavam orando, reunidos ali como nós. Veio um vento em forma de línguas de fogo. A igreja nasce no fogo, meu irmão. Por isso nós entramos aqui, tem calor, tem presença, tem unção de Deus. A igreja nasce no Pentecostes. Por que eu me aqueço na igreja? Porque a igreja tem amor.
porque ela é a noiva de Cristo, ela é a amada de Jesus. E tem gente que diz assim para mim: eu não gosto de igreja. Não gosta de igreja? Meu irmão, como é que você não vai gostar? Você não gosta da noiva de Cristo? Como não gostar? Como não gostar? Olha o que diz o grande rei Davi. Ele diz assim em Salmo 84:10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o que o grande rei Davi, ele diz assim: olha, eu prefiro um dia no pátio da casa de Deus, eu prefiro estar um dia à porta da casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe quem está declarando 1000 em qualquer outro lugar? O camarada que era rei. Ele podia estar em qualquer palácio, em qualquer lugar, nos melhores restaurantes, podia estar nos melhores lugares de férias, e ele disse que ele não trocaria nada disso por estar apenas na porta da casa de Deus, porque ele sabia que só de estarmos à porta da casa de Deus já tem milagre. Lá em Atos capítulo 3, um coxo sentado à porta de um templo chamado Formosa, Pedro e João estão se aproximando, eles estendem a mão e dizem assim: olha, me dá uma moeda, me dá uma esmola. Pedro e João olham para eles e dizem assim: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Ele levantou e foi curado imediatamente. Meu irmão, se na porta da igreja tem milagre, imagina o que vai acontecer com a tua vida que está aqui dentro, dando glória, louvando e exaltando o nome do Senhor. Deus está te abençoando, tem milagre na tua vida em nome de Jesus. Imagina o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso nós estamos dentro da casa do Senhor. Você vence as baixas temperaturas espirituais quando você vence o que te leva à morte através do posicionamento. Olha o que diz Atos 20, verso 9: vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. O que matou Eutico? O sono. A Bíblia está dizendo: ele foi vencido pelo sono. Para que eu vença essas baixas temperaturas espirituais, para que ela não vá a zero, eu preciso vencer o sono. Como? Através do posicionamento. Quem aqui já não foi uma vez ler a Bíblia e ficou com sono? Não deu? Claro que deu. Você vai dizer: a Bíblia é chata? Claro que não. Por que dá sono toda vez que você vai orar, vai ler a Bíblia? Porque você vai ler na hora errada. Tem gente que deixa para ler a Bíblia antes de dormir. Demorou. O cara deita na cama, Dr. Pérez, põe aquele mantinha, trabalhou o dia inteiro e começa. Não vai terminar um capítulo. Vai ler a Bíblia depois do almoço, barriga cheia, comeu a feijoada. Aí vai ler a Bíblia: eu vou ler a Bíblia, eu sou espiritual. Não vai. Como que você vence o sono? Com posicionamento. Acorde mais cedo, vai no horário que você está desperto. Como que nós vencemos? Nós vencemos, é a mesma coisa oração. Tem gente que fala: pastor, para mim é difícil de orar, porque eu deito, vou dormir, eu me cubro e começo a orar na minha cama. Não termina, nunca acaba a oração, mas não vai acabar a oração. Nós temos que vencer o sono. Sabe qual que é o grande problema? Que este menino, este jovem Eutico, ele foi vencido pelo sono. E eu preciso vencer o sono, porque no dia mau, no dia da luta, no dia da adversidade, se eu tiver uma vida de oração e a palavra de Deus na minha vida, o mal cai por terra, e diz Efésios 6 que nós estaremos de pé. Eu preciso vencer aquilo que pode me levar à morte através de um posicionamento. Primeiro, vencendo o sono. O que matou Eutico? Em primeiro lugar foi o sono. Mas o que matou Eutico foi estar na janela. Se ele estivesse com sono dentro da igreja, sentado, ele ia dar uma cochiladinha, ele podia cair de lado, fazer um barulho, ia pagar o mico da noite, mas não iria morrer. Agora ele morre porque ele estava na janela. E que eu e você venhamos a sair da janela e nos posicionarmos espiritualmente. Porque o que é a janela? A janela é aquilo que nos coloca em contato com o mundo. E Eutico estava fascinado pelo mundo. Ele ficou olhando as coisas do mundo, ficou interessado pela vida alheia.
Você já viu novela ou algum programa de comédia que quer mostrar fofoqueira? Qual é a imagem que eles colocam? É uma mulher na janela, não é assim? Porque ela fica cuidando da vida de todo mundo. Ela fica na janela, ela não está sabendo o que está acontecendo dentro da sua casa, o que está acontecendo lá com os seus filhos, não sabe o que tem na mochila dos seus filhos, o que passa no celular dos seus filhos, mas está ali, olhando a vida do vizinho, que carro que tem o vizinho, que horas que sai para trabalhar, que horas que chega no condomínio, se o condomínio está em dia, se o condomínio está atrasado, se veio o oficial de justiça bater a porta do condomínio, está ali. E nós precisamos sair da janela, porque a janela nos deixa dividido. Qual era a questão de Eutico? Eutico ouvia Paulo pregando, ele olhava de um lado, via Paulo pregando, via a palavra de Deus, via os irmãos se alegrando, via os irmãos levantando a mão, via os irmãos aplaudindo, via os irmãos dando glória a Deus, e imediatamente ele olhava para o lado da rua e via as coisas do mundo. E ele não sabia agora se ele dava atenção para as coisas de Deus ou se ele dava atenção para as coisas do mundo. Eutico estava sentado na janela. A janela não é nem dentro nem fora, não é nem interior nem exterior, é meio. E Deus não nos chama para ficarmos no meio, Deus nos chama para estarmos dentro da presença do Senhor. Olha o que diz Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha que texto forte. Ele estava no meio, ele estava ali simpatizando com as coisas de Deus, tinha simpatia com o Evangelho, tinha simpatia com a pregação do apóstolo Paulo, só que também ele tinha simpatia com as coisas do mundo. E Tiago diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu e você somos chamados a vencer as baixas temperaturas espirituais, fazendo o quê? Nos posicionando. Eu quero é Deus. Declarando o que eu acabei de declarar aqui agora há pouco, o que Josué declarou um dia. Josué estava no final da sua vida, já havia entrado em Canaã, conquistado uma boa parte de Canaã, agora o povo estava já se misturando com o povo da terra, alguns já estavam se desviando para a idolatria. Josué diz assim no final de sua vida: irmãos, venham aqui. Ele vai juntar a congregação e vai dizer: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas nós estamos posicionado e nós estamos firmados com o Senhor. Se posicione. Paulo está pregando, dando tudo de si. Paulo estava numa viagem missionária, havia deixado seus familiares, havia deixado a sua casa. Paulo havia deixado sua profissão para servir a Cristo. Ele estava ali, ele estava se doando, uma pregação longa, e ele dando o melhor, porque no outro dia ele iria embora, ele queria deixar os ensinamentos, ele queria estar mais perto dos seus irmãos, se derramando no altar, e Eutico achava enfadonho. Eutico achava a sua pregação cansativa. Eutico achava Paulo um chato. E agora que ele cai e morre, quando chamam Paulo, Paulo desce correndo. Nós não vemos um Paulo acusando: está vendo? Está vendo? Pagou o que semeou, colheu o que semeou. Está vendo? Olha o que ele fez. Não ficou esperto na palavra de Deus. Está vendo? Foi criticar um homem de Deus, né? Que agora foi essa moda. Está vendo? Caiu e morreu. Não. Ele vai e vai amar. Ele vai ter misericórdia. Eu e você, nós precisamos vestir essa roupa do amor, porque ele vai e abraça aquele menino. Meu irmão, minha irmã, não importa as opiniões que as pessoas têm sobre você, não deixe isso apagar o amor no teu coração. Pastor, irmãos, pastores, nós aqui nós ajudamos, estendemos as mãos e vamos, de repente a pessoa sai, é ingrata, não liga, não dá bola, e alguém diz assim: pastor, e você não fica chateado? Posso até ficar, mas eu não posso permitir que isso apague o amor no meu coração. Eu preciso continuar de novo, e se fizerem de novo eu continuo, porque no amor ele vence todas as coisas. O amor de Deus é mais forte que qualquer situação. No amor tudo prevalece. Cubra-se com o amor de Deus, que se você enche o teu coração com amor, a tua temperatura vai se elevar e você vai fazer uma grande obra para Deus.
Porque Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. Eutico havia caído do terceiro andar, estava morto. Eles correram, chamaram Paulo. Paulo, um menino morreu, Eutico morreu. Ele desce, constata que não havia pulso, constata que ele estava morto, mas o que ele diz? Ele está vivo. Ele vai enfrentar a realidade, porque toda a realidade dizia, morreu, e era verdade, estava morto. A realidade é que o menino estava morto, mas Paulo prefere olhar acima das circunstâncias. Ele prefere olhar uma realidade com os olhos da fé. É verdade, ele pode estar morto, mas nós servimos um Deus que ele ressuscita mortos. Essa é a realidade. Acima das circunstâncias atuais, Deus é poderoso para ressuscitar. É a mesma coisa que aconteceu um dia com Jesus. Jesus caminhando com Jairo, que estava com a sua filha doente em casa. Jairo vai até Jesus e diz: olha, minha filha está à beira da morte, vem comigo até minha casa. Jesus vai, e no meio do caminho vem a notícia que a menina morreu. Jesus fala assim: não, Jairo, tenha fé, vamos continuar. Ele continua. Quando ele chega na porta da casa de Jairo, uma multidão chorando, lamentando, aos prantos. Jesus fala assim: calma, 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 a menina dorme, apenas dorme. Aí o povo começou a rir de Jesus, zombar de Jesus. Não imagina, nós entramos, nós vimos a menina morta na cama, e ele está dizendo: vocês estão vendo a realidade, eu estou vendo acima da realidade, estou vendo com os olhos da fé. E a menina era ressuscitada, a menina ressuscita. O que está tentando, qual é a realidade da tua vida que está impulsionando a temperatura da tua fé para baixo? O que está derrubando? Você que um dia foi avivado, você tinha prazer nas coisas de Deus, prazer em orar, prazer em ter um tempo de oração, prazer em estar com os irmãos. O que aconteceu na tua vida que a tua temperatura esfriou? Pastor, foi a realidade de uma doença. Ela jogou a minha fé para baixo. A realidade de um divórcio na minha casa, no meu casamento, ela despencou a minha temperatura espiritual, ela foi a zero. A realidade de um filho meu, que nasceu em berço evangélico, foi apresentado no altar, que teve ministério na casa do Senhor, e aí agora ele se desviou, e a minha temperatura espiritual foi para o chão. Eu quero dizer para você nessa noite, que você tire os olhos dessa realidade e ponha os olhos na palavra de Deus, que diz em Romanos 8,37, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que Deus está no controle. Deus já preparou essa semana, Deus já preparou esse segundo semestre e vai ter bênção. Sabe o que eu acho que eles foram discutindo no meio do caminho? E se o dono não der? E nós não temos dinheiro? E eles vão gerando, vão caminhando debaixo de dificuldade. Esse é o nosso problema. Nós sempre caminhamos debaixo de dificuldade. E como é que vai ser? Será que dá? Será que não vai dar? Será que vai ter jeito? Será que não vai ter jeito? Não. Eles foram, quando chegaram já estava tudo preparado. Deus já preparou um segundo semestre abençoado para a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Você vence as baixas temperaturas espirituais quando você não deixa as fatalidades da vida te paralisarem. Ele ora por Eutico, ele volta, ele assume o seu lugar no púlpito novamente, continua pregando, prega até o amanhecer, celebra a ceia, tem um momento de comunhão com seus irmãos e parte para uma nova viagem missionária. Paulo não deixa que aquela fatalidade paralisasse a sua vida. O que podia acontecer com Paulo? Paulo podia ter descido, visto o menino morto, e aquela fatalidade enterrar o ministério de Paulo. É culpa minha, porque prolonguei no meu discurso, porque fui enfadonho, porque eu estou aqui. Olha, eu não vou mais pregar o evangelho. Uma pessoa morreu por minha causa. Eu não quero mais pregar o evangelho. Eu não quero mais saber desse negócio de viagem missionária. Eu não quero mais saber de abrir igreja. Não, chega.
E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem áreas na sua vida paralisadas por causa de uma fatalidade, você vence talvez uma fatalidade, as baixas temperaturas espirituais quando você não deixa as fatalidades da vida te paralisar. Certo na sua vida, uma separação, um negócio que você abriu e não deu certo, um negócio que faliu, talvez você perdeu uma pessoa que você amava muito, 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 e a sua vida parou. Paulo nos dá um ensino, ele voltou, ele continuou, ele foi continuar a sua obra ministerial. Se algo aconteceu, uma fatalidade, jogou a temperatura espiritual para baixo, que nesta noite o Espírito Santo de Deus te coloque de pé de novo e você viva avivado. O que é a história de Josué? Você conhece a história de Moisés? Isso é fácil. Todo mundo vê, passa sempre na televisão. Moisés foi o grande libertador de Israel. Deus levanta Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, ok. Moisés vai, lidera o êxodo do Egito. Eles ficam 40 anos no deserto. E quando eles estão prestes a entrar na terra de Canaã, na terra prometida, Moisés morre. Deus recolhe Moisés. Agora entrar em Canaã era papel de Josué como novo líder de Israel. Josué fica paralisado, ele fica com as pernas bambas. Como que eu vou suceder um homem como Moisés? Um homem que falava com Deus, um homem que o seu rosto brilhava a glória de Deus, um homem que operou milagres, que Deus operou milagres através da vida de Moisés. Quando ele vê que tinha 2 a quase 3 milhões de pessoas dependendo da vida dele, ele treme na base. E ele fica completamente paralisado, até que Deus aparece para ele e diz assim, Josué capítulo 1, verso 2, diz assim, olha Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que estava acontecendo aqui? Ele, por causa da fatalidade da morte de Moisés, ele parou. Não, eu não vou dizer, mas a terra prometida está aqui na nossa frente, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra por qual caminhamos tantos anos está aqui. Não, mas eu não vou, porque Moisés morreu. Uma fatalidade parou a vida de Josué, até que Deus vai até Josué, dá um tranco em Josué, um chacalhão. Josué, Moisés já era, Moisés morreu, levanta e caminha de novo, e eu vou abençoar o teu caminhar. Meu irmão, o que passou, pode ter doído muito, mas Deus tem algo novo para você. Se coloque de pé espiritualmente, aviva a tua temperatura espiritual, e você vai ser completamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. E eu concluo essa mensagem lendo o último versículo, que diz assim, verso de número 12: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Diga assim: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O que veio para a destruição se transformou em consolação. Eu não sei o que veio e entrou talvez na sua casa, na sua família, como destruição, mas Deus vai usar como consolação. Deus, este momento de luta vai se transformar num grande testemunho para a glória e louvor de Jesus Cristo. Sabe para onde que levaram ele? Para a presença de Deus. Eu tenho certeza de que Eutico entrou naquele recinto, ele teve comunhão com os irmãos, saiu da janela, foi para o meio, ele se alimentou da Santa Ceia, a temperatura dele estava espiritualmente a 0, ela bateu lá nos 50 graus e ele saiu abençoado. A minha oração nesta noite é para que a tua vida espiritual receba um avivamento de Deus nessa noite. E sabe o que minha oração, eu falei que a igreja nasceu no cenáculo, em Atos capítulo 2. Um grupo de homens e mulheres como nós estavam reunidos. De repente, veio um vento impetuoso, chacoalhou aquele lugar. Línguas de fogo vieram sobre aqueles homens. E eles saíram daquele cenáculo para mudar o mundo. Nós estamos aqui hoje porque um pouco mais de 100 homens saíram
avivados, cheios de unção, cheios de fogo ardendo no coração da palavra de Deus, e eles mudaram o mundo. Que eu e você possamos sair daqui nesta noite e mudar a história da nossa casa, da nossa família, do seu lugar de trabalho. Você só vai conseguir isso se você estiver com a sua temperatura espiritual lá em cima, pegando fogo, para que todos possam dizer: o que está acontecendo com você? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém?